O excesso de ruído é uma das causas da falta de qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, depois da poluição do ar e da água, o barulho acima do normal ocupa o terceiro lugar no ranking de problemas ambientais que mais afetam a população. Quem está aqui para conversar com a gente é o otorrinolaringologista, doutor Gilberto Pizarro Filho. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado pelo convite. Bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço aí, tá passando aí. A gente esclareceu um pouquinho do ruído, né? O ruído é um fator importante. Primeiro, ele foi visto muito nas empresas. Hoje em dia, a gente está vendo no dia a dia, porque a gente está tendo uma alteração muito grande de reformas e coisas assim. Então, você tem até aquele ruído de empresa no dia a dia. Você pega, por exemplo, a Roberto Marinho, estão construindo um monotrilho, né? Eles trabalham muito além das 10 da noite, que seria o programado, né? Outra coisa que o ruído tem é uma irritação. O ouvido ele é muito ligado à cabeça. Como é que a gente sabe disso? Uma mãe consegue identificar bem a voz de um filho, a gente ouve uma música que a gente gosta e fica feliz, ou ouve alguma notícia triste e fica triste, né? E à noite é o único órgão que a gente tem que ajuda a gente a estar atento. Então, se acontecer qualquer coisa à noite, onde vão te chamar? Quem que vai te alertar o que está acontecendo? É o ouvido. Então, a partir desse momento, se você estiver ouvindo sons, principalmente aí depois das 10 da noite, que tem um órgão até na prefeitura que chama PSIL, né? Que para evitar esses barulhos, que você vai estar tendo atenção numa hora que você não está podendo ter atenção, você tem que descansar. Eu acho que hoje em dia a gente preserva muito o estímulo e muito pouco o descansar, né? E o sistema auditivo ele necessita estar descansado, mas ele está sempre ligado. Então, por isso que esses barulhinhos, que é o vizinho ouvindo a música mais alta ou alguém passando dessas 10... Essa semana mesmo eu fiz uso do PSIL. Estava lá, acho que de domingo para segunda, mas tinha um barulho tão forte. Era um carro parado num posto em frente à minha casa. Um som, era praticamente uma banda inteira ali, né? E a gente fica nervoso porque hoje em dia eles estão comprando alguns sons muito fora da padronagem, né? Existiria a ANS, a Agência Reguladora de Saúde, que deveria regular o quanto esse som pode ser alto, né? Mas você pega carros aí que chega a 120 decibéis, 140 Não, tem gente decibéis. Que acha que o bacana é que todo mundo ouça o som que ele está ouvindo. Que ele gosta, né? Não sei se eu gosto, né? Tem que perguntar primeiro para ver se eu gosto do som que ele está ouvindo. É terrível. E os fones de ouvido também é outro problema que a gente vê com constância, né? Eu acho que existe uma mudança cultural de ouvir música, né? A gente percebeu que do Walkman, depois para frente, a gente teve uma interação da música muito grande, né? Eles conseguiram trazer música para telefone, que é uma coisa que você está sempre do lado. Exatamente. E você vê as pessoas com o Walkman, com o telefone, né? Com fone de ouvido o dia inteiro. E o que o senhor acha disso? Então, o fone de ouvido, ele bem usado, assim, ele na determinada proporção, ele seria bom. E qual é essa proporção? O que a gente recomenda é não fazer mais do que o uso de 1 hora seguida. E o volume? O volume, ele deveria ficar no máximo em 70 decibéis. O que quer dizer isso? Se vai aquela graduação de 0 a 10, não passar muito do 7. Se aquela graduação, tem uma outra graduação que é de 0 a 10 e tem uma que são alguns pontinhos só. Também é um pouco antes do final. Você dá uma parada. Entendi. Se for um produto que está regulamentado, que não é essas coisas que a gente vê chinês aí, que não sabe de onde vem, tá? Se é um produto de referência, normalmente ele deve ter um travamento de intensidade, né? Ele teria que ter um travamento de intensidade. A gente sabe que a partir de 8 horas com 80 decibéis, você já vai ter perda auditiva, você já vai lesionar o ouvido. O senhor falou então que o ideal é ouvir 1 hora seguida. 1 hora com descanso de 40 minutos, meia hora. Agora, doutor, a gente sabe que não é só a questão da música, né? A gente está trabalhando... Está mostrando aí a britadeira. E de repente tem uma britadeira ali o dia inteiro do teu lado e tal, e você tem... Quer dizer, isso não é uma agressão? Quer dizer... Isso é uma agressão, né? A gente vê que aquele volume de som não só perturba o trabalhador, mas todo mundo que está. Eu acho que de dia a gente não vai conseguir fugir dentro de uma sociedade que a gente está, que tem que consertar as coisas com tudo funcionando. Mas a gente está vendo que isso extrapolou, isso está sendo feito à noite muitas vezes.
porque a firma não pode fazer, a prefeitura tem o prazo. Então, eles pararam de respeitar um pouquinho, porque a obra é grande, porque o bem é geral, eles pararam de respeitar o direito individual daquelas pessoas. Mas tem um nível de decibéis que a gente suporta. A britadeira, né? ela sai de 80 decibéis, ela não consegue manter esse... Por mais que você tente melhorar aquele processo, né, o martelete, ele é muito forte. Então, ele vai chegar a 90, 100 decibéis com facilidade. Ele tem um fator de ruído pior do que os outros, porque o ruído dele é em soco, né? Então, ele vai dando pancadas mesmo no ouvido. Então, é uma coisa que uma pessoa... Fora assim, vizinhos, né? Que de vez em quando... Esse dos vizinhos é o pior problema, que eu acho que a gente não consegue resolver um bom senso. O pior é que seria tão simples de resolver esses problemas com os vizinhos, não é? Porque é só usar o bom senso, porque a pessoa às vezes está embaixo e está ouvindo um barulho absurdo, então fala para outra, olha, você está incomodando, aí a outra pessoa já fica com raiva, pronto, já começa uma briga ali, não é tão simples de resolver, às vezes colocar um tapete, não é? Às vezes colocar uma rodinha num móvel que estão arrastando com frequência. Tem muita gente que hoje em dia toca, né? Bandas e tal. Tem filho que tem banda. Eu tive um baterista. Bateria, não é? A gente vê muito isso. E aí, como é que não coloca uma coisa acústica, um tratamento acústico, né? O tratamento, o som, ele tem uma característica complicada de você diminuir a intensidade sonora. Você diminuir o volume do som não é muito fácil. Tá? Porque a força, aquela escalinha que a gente usa de 10, 20, na verdade aquilo é 10 elevado a 10 mil, 10 elevado a 20 mil. Né? Então essa escala, o som ele tem muita força. Você tem que, para diminuir 2, 3 decibéis, cortar metade da força do som. Então, os isolamentos acústicos são muito difíceis de serem feitos. Tá? Então, realmente, eu acho que a gente tem que trabalhar na educação. Eu acho que a gente tem que educar. A realidade é que a gente vê muitas coisas acontecendo por falta de educação. A pessoa tem que chegar às 10 horas e saber que, olha, acabou 10 horas, né? Quando a gente vai para outros países, outras coisas, 10 horas fecha tudo. Você não fica nem no barzinho. Uma vez eu até li... Não tem também a questão do acúmulo, doutor? Quer dizer, você vai ouvindo aquele som alto, alto, alto a vida toda, mas chega um momento da tua vida que acho que o ouvido fica prejudicado, não fica? O ouvido fica prejudicado. Por exemplo, só de você morar em São Paulo, depois dos 45 anos, 50 anos, você já vai ter perda auditiva. Se você pegar alguém que mora no campo, no interior, você vai ver que a perda auditiva dele é menor. Então, essa lesão que você vai dar no ouvido, ela não é forte, mas ela é constante. E aí não aguenta. As células do ouvido não aguentam, elas morrem mesmo. Isso dão só tende barulho, a piorar, zumbido. Né? A tendência é piorar, né? Eu acho que eles fizeram uma campanha tão bonita aí da parte visual, né, de São Paulo, tirando aquele monte de outdoor, eu sei que tem gente que é contra isso, né? Que ficou bonita a cidade, você está vendo os prédios, vendo as coisas, né? Eu acho que falta alguma coisa assim em relação ao som. E vamos fazer uma campanha agora, vamos tirar o barulho de São Paulo. Vamos, já começa você vai ter vários adeptos. Eu sou o primeiro aqui. Essa campanha. Eu acho que é uma campanha que precisa educar. Eu acho que a gente está aqui hoje, até na TV, falando um pouquinho disso, porque as pessoas precisam aprender que o vizinho tem nenê, né? Não vai meter o som no último lá, isso atrapalha, por exemplo, a vida por exemplo, familiar. também o vizinho tem neném. Esse excesso de barulho prejudica ainda mais um bebê, um recém-nascido? Por exemplo, às vezes o vizinho está fazendo uma obra, derrubando o apartamento inteiro. E é melhor então tirar o bebê. Porque... do que ficar ouvindo esse Pois é, mas barulho. você vai tirar para onde o seu bebê? Exatamente. A reforma do vizinho, você que paga? Não, mas o que... Mas a casa da avó, sei lá, eu acho que... Assim, não, eu estou pensando assim, para ter uma solução, porque isso aí vai causar problema para o bebê. É porque ele fica toda hora estimulado, tá? A gente esquece que a gente precisa diminuir os estímulos. Hoje em dia, o que a gente mais vê é excesso de estímulo, né? Então, aquele bebê o dia inteiro ouvindo barulho, ele vai ser estimulado o dia inteiro. Ele não vai barulho de obra é aquele barulho que você estava falando aí, aquela brincada, aquela coisa constante. Isso pode acarretar na vida do bebê? O estresse aumenta bastante, não só no bebê, como de todo mundo, né? Porque aquele bebê estressado, ele vai estressar quem estiver perto. É verdade. Porque ele vai chorar, ele vai brigar porque ele quer dormir, ele não quer saber que o vizinho está fazendo reforma. E a gente tem essa ligação auditiva, sistema nervoso, a tua irritação, a tua raiva, ela está muito ligada à audição, né? Ou ao teu prazer, ele é ligado muito à audição.
Então, isso a gente vê que gera um estresse, bem... Doutor, eu fiquei aqui pensando, né, que para o ser humano já é difícil. Imagino, porque a gente sabe que os cachorrinhos, né, eles têm uma audição muito mais apurada que a gente, né? Então, eles devem sofrer horrores, né? Porque se a gente já não suporta esse barulho... Tem outro problema aí, que é o latido do cachorro também, né? Também tem isso, né? A gente tem os dois problemas. Os dois lados, o cachorro, ele tem o infrassom, né? A gente tem medidas de infrassom, mas aqui no Brasil nem muito, mas muito na Alemanha eles fazem, tentando ver o som irritativo, que é aquele som que não é alto demais, que você chega com o aparelhinho e fala, ó, essa altura não dá, né? É um som abaixo de 80 decibéis, mas que ele é irritativo. E o cachorro vai ouvir muito mais sons do que a gente. Então, o estímulo em relação ao animal é muito maior. Tanto que tem cachorro que às vezes ficou uivando, você fala, mas por quê? Não está acontecendo nada, não passou ninguém, o cachorro está uivando, né? Onde a gente vê lá, que eu tenho cachorro, eu gosto também de ver essas coisas. Tá? O infrassom no cachorro tem muito em sirene. Então, o que irrita muito o cachorro, sirene de ambulância, tem muitos cachorros que começam a latir por nada e tem a 1 quilômetro uma sirene tocando. Imagina, eu moro na Rota da Santa Casa. Nossa, cara. Doutor, tem uma dúvida aqui muito importante. A gente deve ou não usar cotonete para limpar o ouvido? Cotonete não deve ser usado para limpar a parte interna do ouvido. Então, o ouvido tem aquela porção que é o buraquinho interno. Aquela região do buraco para dentro não é para estar usando o cotonete. Por quê? A pele do ouvido, ela está direto no osso. E aquela pele, ela tem um monte de glândula. Essa glândula ela faz a cera. Tá? Aquela cera, o sentido é proteger. A cada 45 dias, mais ou menos, o ouvido se autolimpa. Né? Agora, a hora que você põe um obstáculo ou você estimula muito, vai produzir mais cera. Aí aquela cera não consegue sair, porque o sistema de limpeza é bem leve, né? E você vai travar a cera que está tentando sair atrás. Ou seja, você está interferindo no que é natural, né? Você está interferindo no que é natural. Ninguém vai ficar com cera aparecendo no ouvido, que é feio, mas limpar por fora. O cotonete seriam mais para as partes de dobras do ouvido, né? Certo. As dobras e tal, aí sim você pode ter uma higiene mas de dobra. Mas ninguém usa para as dobras. Não, todo mundo põe lá dentro. Inclusive a propaganda que tinha lá, né? Que era passar o cotonete de um lado para o outro, assim, né? Tinha um bonequinho que fazia isso. E isso também pode lesionar o ouvido? Mais comum não é em criança, mais comum é em adulto. E a gente tem o quê? A pessoa acorda de manhã, põe o cotonete, esquece e vai tirar a blusa. Aí o cotonete entra dentro do ouvido e causa lesão mesmo. Machuca de sangrar, ter que às vezes... Dor de ouvido é uma coisa horrível. E é uma dor importante, né? A gente pega essas emergências assim, né? E sempre a gente acha que é criança que faz isso, mas na verdade na correria é o adulto que acaba sendo mais frequente, tendo a retirada de blusa, alguma coisa, no dia a dia, na correria, né? Quer dizer que então tem que ter muito cuidado com o ouvido e com os barulhos também, né? Tentar se livrar deles o mais rápido possível, sempre que a gente puder. Sempre que puder um pouquinho de silêncio, preserve esse momento, tenta ficar um pouquinho em silêncio, vamos educar para o silêncio, a criança também saber que existe, né? Eu acho que isso seria uma coisa importante a gente estar passando. E quando você for estimular o teu filho, pega os brinquedos menos barulhentos, já começa de pequeno essa educação. Porque aí você vai aprender a respeitar o outro, que eu acho que o objetivo maior da gente estar informando as pessoas é o respeito ao próximo. Se a gente preservar isso, tá ótima a mensagem que a gente conseguiu mandar. Com certeza. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo, viu? E, pois é, essas coisas que a gente vive discutindo aqui, isso, né? Usar ou não usar o cotonete, uma série de coisas, né? E aí você vê a importância disso, né? E às vezes a gente fala assim, poxa, a gente vai falar isso, mas acho que todo mundo já sabe. Não sabe. Isso que é muito importante, né, Adriana? A importância da informação, porque a pessoa, foi o que o médico falou, doutor. A gente acha que está limpando e, ao contrário, está estimulando mais produção de cera. Está fazendo um processo... Além do natural, então, é preocupante, né? Gente, nada de usar cotonete, é só para limpar as dobras ali, como o doutor falou. Vamos preservar, conservar a nossa audição, conservar o nosso ouvido. E dor de ouvido, eu lembro uma vez eu tive, eu vi um grito, parecia que tinha uma pessoa gritando,
nossa. Não, é horrível. Dor de ouvido eu tive muito quando criança. É horrível, horrível, horrível. E olha, você que tem criança, quer dizer, isso que ele falou é muito importante. Vá habituando a criança com um nível bacana de som, né? E olha, agora sim a gente está sendo transmitido para todo o Brasil. Bem-vindos aos cariocas. Agora também o Notícias e Mais no Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso programa. Até já!